Ladies and gentlemen, boys and girls, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Global Smart Gov, o podcast que traz informações do dia a dia, da realidade da transformação digital nos governos em todo o Brasil e também no mundo. Então é uma satisfação imensa estar em mais um episódio neste local icônico que é o Hotel Nacional do Rio de Janeiro, projetado por Oscar Niemeyer, com jardins de Burle Marx. A gente tem aqui um painel incrível que conecta muito disso, do tradicional com o inovador, que tem muito a ver com a nossa realidade de governo. Como é que a gente pode pegar ambientes, independente da realidade que ele esteja, entender o que tem de mais inovador, com olhar para as pessoas e fazer com que a transformação aconteça de fato. Gostaria de fazer um agradecimento especial também ao nosso apoiador, que é a Microsoft, que vem liderando a inteligência artificial em todo o mundo, mais de 190 países, desde municípios, estados, federações e também conectando todo esse ecossistema privado. Então, muito obrigado, Microsoft, pelo apoio para que a gente consiga realizar de fato esse nosso podcast e levar informação de qualidade. E o nosso convidado de hoje é o hoster do evento do Rio Innovation Week, né, o espaço onde nós estamos. Chicão Bulhões, secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico da cidade do Rio de Janeiro, tem uma bagagem fantástica de transformação. A gente vai desvendar um pouco os bastidores da Prefeitura do Rio e por que o Rio está ganhando todo esse protagonismo dentro do cenário nacional e também mundial. Chicão, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência e contasse um pouco da sua jornada. Bom, primeiro eu que agradeço estar aqui com vocês. Eu acho que a gente poder compartilhar e conhecer também dos bons projetos é o que faz as coisas acontecerem. Isso tem sido justamente o espírito hoje da Prefeitura do Rio também, trabalhar em colaboração, não só com o setor privado, como o setor público, e olhando várias vertentes para que a gente possa entregar esse trabalho. Eu sou advogado de formação, na verdade trabalhei muito mais tempo no setor privado com a advocacia do que no público efetivamente, agora está até igualando, eu estou agora 7 anos aqui no público, mas no privado fiquei um pouquinho mais tempo da minha caminhada. Fui eleito em 2018, eu comecei como deputado estadual pela primeira vez, trabalhando em governos no estado aqui do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, em 19 e 20. Em 2020, o prefeito Eduardo Paes me convida para compor esse time jovem que ele estava formando de novas lideranças para que a gente pudesse começar a fazer uma transição dessas lideranças, inclusive não só na cidade como no estado do Rio de Janeiro, né? A gente tem sofrido crise de liderança no Brasil de um modo geral. Principalmente, eu acho que o pós-Lava Jato e, claro, sempre esse distanciamento da política que muitas vezes o setor privado costuma ter e construir. Na nossa visão, é uma coisa muito negativa, né? Quando a gente vê uma coisa que precisa de intervenção, de ajuda, no fundo, a minha visão é que a gente deve ir lá e ajudar, se colocar à disposição e tentar transformar e não tomar distância, principalmente algo que nos afeta no dia a dia, que é o poder público. E dentro desse espírito, o prefeito montou essa equipe e para a gente poder retomar e recuperar o Rio de Janeiro. O Rio que vivia uma crise de desconfiança muito grande, é um estado do Rio de Janeiro com vários governadores que foram presos, governadores que trouxeram essa instabilidade política também, uma prefeitura anterior que teve um momento, na nossa visão, de um hiato, a gente tem que chamar de hiato aqui do Rio de Janeiro pós-olímpico, um Rio de Janeiro que chegou a ser o grande centro global, de fato, um grande palco global que recebeu as Olimpíadas, que recebeu a Copa do Mundo, que o mundo inteiro estava olhando, que na verdade é a imagem do Brasil para fora, para o exterior, capas de revistas em que o Cristo decolava, depois que o Cristo não decolava mais, quer dizer, caía. Então o Rio, como vitrine e vidraça do país e da América Latina, é essa missão dessa recuperação. E me junto ao governo com essa missão da gente colocar o Rio num caminho novo, junto com o prefeito, entender as novas tendências e aproveitar essas tendências antes delas acontecerem, além de reformar e ajustar o serviço público, os processos, a burocracia. Eu, originalmente, ao invés de secretário de Urbanismo e Economia, que junta e congrega essa visão de inovação, o nome da minha secretaria era Secretário de Inovação
e simplificação e desenvolvimento econômico da prefeitura. Quer dizer, eu tinha inovação e simplificação também no nome da secretaria, na origem, que é justamente o espírito e esses objetivos que a gente vem traçando para conseguir entregar aqui para a cidade. Então, acho que esse é o pano de fundo aqui do que a gente vai conversar um pouco hoje. Legal. Vou querer saber mais questão de simplificação, mas vamos começar falando sobre esse posicionamento de vocês. Por que vocês consideram que o Rio é a capital nacional da inovação? Na verdade, o Rio quer ser a capital da inovação e tecnologia da América Latina. Da América Latina. Isso é muito mais um objetivo de longo prazo e que a gente entende que a gente tem todos esses elementos. E tem um contexto histórico. Vamos lembrar, você falou aqui do Hotel Nacional, né? Quer dizer, olha o símbolo. Temos um hotel feito por Niemeyer, por Bulemax, que era o Hotel Nacional. E o Rio de Janeiro era a capital nacional, grande parte da história do país. Apesar da gente ter a memória, às vezes, muito recente, a gente esquece a nossa história, não existia Brasília, o Rio de Janeiro era esse epicentro nacional, era esse formador de opinião, de cultura, ainda é, mas era mais ainda, e era o centro de tomada de decisão nacional. Sede de muitas empresas, sede de uma antiga bolsa de valores, berços do mercado financeiro nacional, berço de grande parte das atividades econômicas nacionais por ser capital, e que a gente só vem a perder essa capitalidade nos anos 60. E ali dos anos 60 até os anos 70, final dos anos 70, o Rio era um estado, era o estado da Guanabara. A gente não tinha essa configuração política e de governança do Rio como estado do Rio de Janeiro. Isso só vem acontecer no meio da ditadura, nos anos 70, como uma forma de enfraquecimento de verdade do Rio de Janeiro. Porque o Rio, apesar de ter perdido a sua capitalidade, ele manteve a sua proeminência nacional, a sua importância política nacional, naturalmente por ter sido capital. E isso incomodou a ditadura naquela época, e uma forma de enfraquecer o Rio de Janeiro era diluir essa força política, tirar essa força do Rio de Janeiro, para que não se opusesse às forças ditatoriais daquele momento, que vinham sendo os gestores do país. Então, se fez uma fusão, aí nos anos 70, também para diluir essa força até do estado da Guanabara na época, que era a cidade do Rio de Janeiro, que virava o estado da Guanabara. E desde então o Rio de Janeiro vem sofrendo em sucessivas crises e esvaziamentos. Por quê? Foi feita a fusão sem planejamento, sem visão, sem uma integração do que era o estado do Rio de Janeiro com o que então era a capital do Brasil, que era ali o estado da Guanabara naquele momento. E isso fez com que o Rio viesse patinando e venha patinando ao longo do tempo. Você tem um sopro de esperança histórico quando é feita a descoberta do pré-sal. Basicamente 80% do petróleo nacional é produzido na costa do estado do Rio de Janeiro. Isso foi uma mudança, uma virada de chave. Então seremos a capital da energia do Brasil, mas não tivemos um olhar estruturante para isso também, apesar disso ter engordado os cofres públicos. Tem aquela história da maldição do petróleo. Você vê a Venezuela, por exemplo, que é o maior produtor de petróleo, mas é um país empobrecido por um sistema de governança, por uma ditadura que leva o país ao empobrecimento. E o Rio de Janeiro não fez essa estruturação, ainda assim. E num momento de Olimpíadas, né? Quer dizer, a gente recebeu Copa do Mundo e Olimpíadas, o Rio foi a cidade olímpica do Brasil, recebeu o mundo inteiro, aquele momento o Rio bombando, recebendo empresas, o prefeito Eduardo Paes capitaneando essa festa, entregou no momento de maior crise do Brasil, política e econômica também, em 2013 em diante, a gente não pode esquecer. O Rio foi o epicentro dessas crises da Lava Jato, foi o epicentro dessas crises políticas nacionais e mesmo assim entregou um grande evento. Mas depois que isso acabou, aí foi que veio aquela ressaca, né? O fim de festa que parecia que todo mundo tinha bebido muito e todo mundo ficou de ressaca no dia seguinte deitado na cama, só que isso durou um período de tempo grande. E quando o prefeito retorna para o seu terceiro mandato, a nossa missão era, vamos entregar algo estruturado, visão de longo prazo, planejamento, e dentro daquilo do que o Rio pode ser. E dentro do que o Rio pode ser, nós temos todos os elementos para sermos a grande capital da inovação e tecnologia do Brasil. Temos aqui a formação de mão de obra, de gente. A gente forma muita gente boa, a gente tem um ensino superior, não só na cidade do Rio, como na região metropolitana, muito forte. Mas a gente vem perdendo essas pessoas por ausência de projeto. E quando a gente entendeu que a gente tinha produção de conhecimento, pesquisa, um setor de energia forte, um setor de saúde forte, turismo, mercado financeiro ainda presente, setor de seguros, aqui no Rio de Janeiro ainda apostando, a gente falou, olha, a gente tem todos os elementos, a gente tem a possibilidade de ter um governo participativo junto com o setor privado investindo em transição energética, inovação, até porque nesse momento que a gente discute o clima, como é que a gente vai vencer as dificuldades climáticas, como é que a gente vai se colocar
no mundo das fintechs inovador, em que o blockchain está entrando cada vez mais nesse mundo, se discute cripto, se discute novas tendências, o Rio tem todos esses elementos para trabalhar o tema da inovação. Mas precisava de projeto e visão de longo prazo. E essa é a nossa visão. Ter o Rio como capital da inovação e tecnologia do país e atrair todos os investimentos e potencializar os setores que estejam relacionados e fazendo esse movimento. E aí são vários projetos que a gente vai conversar um pouquinho aqui, mas que tem esse pano de fundo do Rio como a capital da inovação da América Latina que a gente quer ser. Perfeito, Chicão. Você tocou num ponto importante, às vezes não aproveitar oportunidades. Porque isso é comum nos governos, surgem ideias, surgem oportunidades, passa o cenário montado, mas para transformar isso em execução e a execução em impacto, às vezes não, a gente tem diversas barreiras que são legais, que são burocráticas e você tem uma sistemática da máquina pública. Então eu gosto sempre de a gente falar um pouco sobre bastidores, né? Porque é vida real, a gente tem muitos gestores públicos que participam da nossa audiência e quem já trabalhou no setor público, a gente sabe que tem as burocracias, mas a burocracia ela está ali e a gente tem condições de quebrá-las, mas a gente precisa primeiro entender a regra do jogo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente de alguns aspectos dessa questão da cultura da inovação que faz com que vocês consigam transformar as ideias, boas intenções em prática e dessa prática a gente conseguir chegar na ponta que é a geração do impacto. Eu sempre falo uma brincadeira que por ser advogado eu posso falar porque as pessoas não se ofendem, né? Sendo advogado eu falo, cara, para mim a gestão pública brasileira foi montada para ser gerida por advogados e juristas. E eu não acho isso uma coisa necessariamente boa, porque a gente tem todo um arcabouço montado de responsabilização que eu acho que a palavra insegurança jurídica se aplica no Brasil para várias coisas, inclusive para o gestor. Quem é gestor público no Brasil sabe exatamente o que eu estou falando. CPF, né? A gente fala é um medo imenso do CPF, é um medo de não ter clareza, às vezes, da regra do jogo em termos de responsabilização. E você precisa, claro, do respaldo político do gestor eleito. Política pública numa democracia precisa da visão do gestor eleito. Ela é a implementação do político. E nós no Brasil, ao longo do tempo, a gente vem quase que criminalizando a palavra política. Né? Para não dizer criminalizando de verdade. Sempre que a gente fala com privado, você tem uma solução fantástica que a gente consegue resolver o problema na ponta. O pessoal fala, com o governo não quero. Isso é um erro histórico. O governo nem conversa. Isso é um erro histórico. Isso é um erro mesmo. Primeiro porque política existe no privado e no público. Nas grandes corporações ou nas pequenas também se faz muita política. Então ter um governo de técnicos não é uma tecnocracia. Até porque os próprios técnicos fazem política. Os próprios técnicos têm visões ideológicas, têm visões de mundo. O ser humano tem isso. Então quando a gente tira isso da equação, como se fosse possível ter governos 100% objetivos, 100% técnicos, baseados meramente em pesquisa, aliás, como se pesquisa também não tivesse viés, a gente tira o elemento humano desse fator. E tirar o elemento humano desse fator, você cria todo tipo de problema, de eficiência em gestão. Você quebra a inovação, você desestimula o servidor público, você desestimula o gestor político e você vive um emaranhado de regras de governanças montadas apenas para te ferrar, para te responsabilizar e não para valorizar também os bons projetos. É claro que isso aqui não pode ser desculpa para não entregar trabalho. A gente entrega trabalho assim mesmo. Mas acaba que na nossa montagem de governo, principalmente da minha secretaria hoje, eu montei muito com base nesse olhar também, primeiro, de juntar pessoas jovens com pessoas mais antigas, ter a memória junto com uma visão transformadora, casar os mais velhos com os mais novos, no sentido de servidores da casa que tenham essa memória, mas também de uma galera jovem que chega com uma vontade de fazer diferente. Eu acho que esse mix é importante. Conectar os dois lados. Né? Mas, principalmente, a turma que está comigo, tomadores de decisão, entender muito bem esse meandro jurídico da administração pública, ainda que os nossos projetos não sejam 100% voltados para as questões jurídicas. A gente tem alguns, como o Sandbox, que virou referência no Tribunal de Contas da União, virou referência na OCDE hoje, está sendo exportado inclusive para outras cidades, outros países. Sandbox, que é basicamente transformar a cidade num celeiro de teste regulatório. Temos o Alvará Jato, lá a Lei da Liberdade Econômica, questões regulatórias, mas temos várias outras que são realmente estruturação de projetos para entregar. Mas se a gente não souber essas etapas jurídicas e planejar essas etapas ao longo do tempo, tudo que a gente fez hoje começou nos 100 dias de governo. Os nossos 4 anos de trabalho, na verdade, eles vêm dos primeiros 100 dias de governo. Como é que foi isso daí? Não, a gente precisa ter o olhar de entender de trás para frente o que a gente quer entregar.
Então, ter esse planejamento de saber... Como é que foi a questão do planejado versus realizado? Eu acho que essa evolução. Nesse aspecto, eu acho que é um ponto importante. Não, né? Nesse aspecto deu tudo certo. Acho que a gente entregou tudo que a gente planejou. Mas o nosso planejamento foi feito e prometido e estruturado nos 100 dias de governo. A gente não deixou para planejar, estruturar, no primeiro ano, vamos ver o que faremos no segundo ano. Isso aí vem da minha parte de ser político, de estar como político naquele momento. Governos se formam e se moldam de 2 em 2 anos. Porque você tem as eleições majoritárias e legislativas do Brasil, nacionais e estaduais, e você tem as locais que influenciam na formação de governos nacionais e estaduais. Então, de 2 em 2 anos, os governos precisam voltar para casa, entender quais são as composições possíveis e como é que nós vamos entregar trabalho, tendo apoio na Assembleia Legislativa, tendo apoio nas câmaras de vereadores, tendo apoio no Congresso Nacional, com base nesse olhar macro para que os agentes políticos possam ter a força política necessária, a legitimidade do voto para entregar os seus projetos. Então, para mim, é o seguinte, o governo é de 2 em 2 anos, não é de 4 em 4 anos. Então, para fazer coisas de 4 anos, você precisa planejar nesses primeiros 100 dias de governo. E aí, nós temos os nossos pilares de planejamento para poder entregar tudo isso. Fantástico. É nisso que agora eu quero entrar. Vocês trabalham com 3 pilares principais, é isso? Educação, eventos, atração e eventos, e o terceiro, infraestrutura e legal. Certo? Isso, é isso aí. Então vamos começando pela parte da educação, que a gente sabe da importância e educação é algo transversal também. Qual que é a relevância que vocês têm trazido da educação e algumas iniciativas que a gente consegue destacar dentro dessa área? Só a lógica, né? Como é que a gente chega nesses 3 pilares? O que a gente quer no final? No final, a gente quer gente boa, interessante e bem formada, investindo, abrindo empresas e, claro, gerando emprego, gerando oportunidades, gerando negócios no Rio de Janeiro. Esse é sempre o nosso objetivo final. E tudo que nos norteia é gente boa, interessante, trazendo investimento, trazendo atividade econômica, sejam de fora do Rio de Janeiro ou sejam pessoas que já estejam, empresas que já estejam no Rio de Janeiro, porque são as pessoas no dia a dia que pagam imposto, que consomem, que vão no restaurante, que vão num hotel, que vão fazer as coisas que movimentam, as que vão construir um prédio, que vão fazer um novo empreendimento, são essas pessoas que a gente até estava discutindo decisão. Aqui essa relação de público com privado. Né? O hotel está praticamente com a capacidade toda preenchida, né? Com gente do mundo todo vindo, diversas línguas aqui dentro do hotel. Acho que é uma parceria entre o público e o privado, né? Dentro dessa relação. Mesmo quando ela não é formal, é uma coisa que retroalimenta. Quer Exatamente. dizer, para ter a capacidade de receber essas pessoas aqui, tem que ter bons hotéis, tem que ter um privado que acredita, que investe. Mas, ao mesmo tempo, o privado só acredita e investe, principalmente investimentos maiores, quando você tem governos, estabilidade, planejamento e visão que permitem com que aquele privado entenda que ali existe uma oportunidade. As coisas se retroalimentam. Mas nem sempre a gente tem essa parceria formal, mas necessariamente a gente se retroalimenta. Então, assim, tendo esse olhar, quando a gente constrói isso e quer chegar nisso, a gente vem de trás para frente dizendo, bom, mas para isso a gente precisa ter projetos, precisa ter um ambiente de negócios, precisa ter um ambiente na cidade que as pessoas se sintam acolhidas. E na nossa visão, para criar esse ambiente, são 3 pilares, como você mencionou. Infraestrutura e regulação, e a gente incluiu essas 2 palavras juntas mesmo, porque às vezes as pessoas pensam, infraestrutura é uma coisa, regulação é outra, ou seja, lei, norma, portaria, decreto é outra coisa. Na nossa visão, não é. Uma estrada esburacada, uma cidade sem luz, sem iluminação, um lugar, um ambiente degradado, é tão danoso para o ambiente de investimento quanto uma norma ruim, uma lei mal formada, uma insegurança jurídica muito grande. Uma estrada esburacada é tão ruim quanto uma lei ruim. No final, para o privado, uma lei esburacada e uma estrada esburacada, na nossa opinião, dão o mesmo efeito, afastam as pessoas. Então a gente excluiu essa visão de infraestrutura e regulação no mesmo pilar. A lei não pegou, né? Cara, como é que a lei não pega? Produz lei o tempo inteiro, normativo o tempo inteiro, e ela também não pega porque as pessoas não ficam acompanhando o Diário Oficial. Mas tem que ler o Diário Oficial. Quem que lê o Diário Oficial? Pelo amor de Deus. Né? Vamos falar português também. As pessoas precisam ter coisas simples. Aliás, a secretaria nasceu com o nome de simplificação. Era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. Aí depois eu acabei pegando mais responsabilidades, ela mudou de nome para Urbano e Econômico. Mas essa palavra simplificação ela é fundamental, inclusive para a inovação. Primeiro, as pessoas precisam entender o que a gente está falando. Até quando a gente fala segurança jurídica, é uma palavra muito distante das pessoas. O que é segurança jurídica? A segurança jurídica é saber a regra do jogo. É o cara conseguir fazer conta no final. É eu pegar uma planilha e saber quais obrigações me geram aquilo ou não. Então tem vários programas que a gente fez. A gente fez o Sandbox, como eu mencionei,
para as empresas poderem testar, ter um ambiente de teste no Rio de Janeiro. Fizemos uma lei da liberdade econômica, fizemos o Alvará a Jato para facilitar a abertura de empresa, para evitar esse abuso regulatório por parte do governo. Antes de avançar, vamos canalizar agora no Sandbox. Tá, beleza. Sandbox também gera muitas dúvidas dos gestores públicos do Brasil inteiro. Vale a pena, não vale a pena? Queria que você falasse um pouco dos resultados. Foram 2 rodadas, né? Vocês estão na segunda rodada do Sandbox. Conta um pouco para a gente dessa experiência do Sandbox. A experiência do Sandbox vem daquela ideia de que as pessoas, empresas, principalmente empresas inovadoras, querem testar seus produtos e serviços também. Muitas vezes você quer lançar uma coisa nova, você quer ir a mercado, tem uma interação muitas vezes com o poder público. Vamos pegar aqui a Uber, os patinetes, a 99 Táxi. Se na época existisse o Sandbox, por exemplo, a Uber podia ter começado o seu serviço em parceria com o poder público, em que eu tenho um relatório, eu tenho uma visão de impacto, de regulação, se as minhas normas estão adequadas para isso, qual é o modelo adequado para entrar na cidade, se faz sentido ou não faz, como é que aquilo vai ser desenhado, porque isso é um interesse do governo local. E também o interesse da empresa não ficar brigando, judicializando, tendo essa insegurança jurídica aqui, voltando à palavra, ou não sabendo como o público vai reagir ao seu negócio. Porque muitas vezes a pessoa lança um novo negócio e nem sabe se o mercado vai receber bem, se vai receber mal. E às vezes precisa aproximar os atores, né? Exatamente. Então é uma oportunidade que as empresas têm no nosso Sandbox da cidade de fazerem isso. O Patinete agora recentemente fez isso, buscou a cidade e falou, olha, vamos testar novamente, de uma maneira que a cidade participe ativamente nessa construção. Você me dá os dados e eu também te dou, e no final a gente tem um relatório conjunto. Outro que a gente está testando, deliveries com drones na cidade, de pessoas com a Embraer X, com a IVE da Embraer, ou com a Ambev mesmo, testando esse novo delivery, método de delivery, para não usar caminhão, mas usar esses pacotes. Mas como é que isso pode ser feito na cidade? Como é que isso interage com o ambiente urbano? Como é que é feita essa integração? Então a cidade te dá as licenças temporárias, acompanha de perto a implementação disso, você recebe feedback, precisa se adequar por um tempo na cidade e também você dá o feedback para a cidade, você dá os seus dados, você compartilha as informações para a cidade ter um panorama regulatório de construção. O Sandbox, como eu mencionei, é usado hoje como referência no Tribunal de Contas da União, um projeto do Rio, está sendo exportado para outras cidades do Brasil inteiro e também até do exterior. Bogotá está copiando o nosso Sandbox, algumas cidades no Chile também estão copiando esse modelo de Sandbox para testar. A gente vê às vezes na internet o camarada entregando pizza com aquele jetpack. Quer dizer, o cara não vai mais tocar na sua portaria? Será que o cara vai começar a ter um delivery de pizza direto no seu andar? O cara vai entrar pela tua janela? Como é que vai ser isso com as cidades? A gente quer isso, na verdade? São tantas perguntas que a ideia é testar, entender e desenvolver essas respostas com segurança para a gente ter um ambiente de desenvolvimento Inclusive, melhor. agradecer o Rafael, faz parte da sua equipe, que sempre participa, interage com o ecossistema. Cara muito aberto, advogado também, que tem uma relação com o ecossistema global, leva aí o nome do Rio. Um outro projeto que você citou é o Abertura Jato. Queria que você falasse um pouco mais sobre ele. A gente fez uma lei da liberdade econômica, existe uma lei nacional da liberdade econômica, foi feita, então a gente incorporou esses princípios na cidade, mas a gente foi além. A gente eliminou a restrição de endereço, ou seja, a gente eliminou o zoneamento urbano da cidade. Então, as pessoas às vezes não sabem, porque é uma coisa muito oculta que acontece nas cidades, que é essa questão do zoneamento. Aqui pode só residencial, ali pode residencial e comercial, aqui pode ter um uso tal, ali pode ter um uso tal. A gente eliminou isso para atividades de baixo risco na cidade, ou seja, em qualquer endereço do Rio, e só acontece na cidade do Rio hoje, você pode abrir a sua atividade de baixo risco. Supondo que você tem uma atividade de podcast, você seja um estúdiozinho de podcast que você está abrindo na sala da sua casa. Hoje você pode fazer no seu endereço da sua casa, não precisa mais mentir para a cidade, botar no endereço do seu contador, botar no endereço do seu advogado, ou botar num escritório, daqueles escritórios virtuais, que virou um business isso no Brasil. Você colocar o endereço fiscal no escritório virtual, onde você nunca pisou, nunca foi, mas porque ali o zoneamento urbano permitiria. Aí você fica na sua casa, no seu pequeno negócio, fazendo suas coisas, e bota o seu endereço lá. Para o planejamento urbano da cidade, isso é um caos. Porque, para todos os efeitos, os dados para a gente dizem como se você estivesse lá, como se você estivesse no centro da cidade, ou como se você estivesse... Mas você, de fato, nunca esteve. Você não está lá. Você trabalha do seu computador, do seu celular, porque você grava na sua casa, porque o custo para você faz muito mais sentido. Então a gente eliminou essa hipocrisia para poder enxergar a cidade como ela é, facilitar a vida do empreendedor de baixo risco, que pode abrir de forma autodeclaratória, online, digital, em 1 minuto o seu negócio hoje, fazer a sua inscrição junto à cidade. Não é feita uma análise por fiscal mais, é 100% autodeclaratório ali, é resposta sim e não, e você já está
formalizado para funcionar junto à cidade, tem integração com a junta comercial, é no sistema do Carioca Digital, 100% digitalizado e funcionando a partir dessa visão regulatória. Então são dois projetos, né? Tem o do digital, que a gente digitalizou isso no sistema para o Alvará Jato, e tem essa parte da regulação que dá esse respaldo. Perfeito. Pessoal, inclusive depois do episódio, a gente vai montar um artigo disponibilizando os links para que vocês possam também visitar, conhecer um pouco com mais detalhes cada um desses projetos. Vamos, Chicão, um outro projeto de vocês, o ISS Tech e o ISS Neutro, a questão de crédito de carbono. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas duas. Esse também entra no regulatório, mas que conversa na atração de investimentos. Eles todos se conversam o tempo todo. Então, como eu falei, né, o Rio tinha sido a grande capital, formação desse mercado financeiro da cidade. E qual era a oportunidade que a gente viu? A gente também tem um histórico relacionado à economia verde. Então, duas coisas. Primeiro, baixar impostos para empresas de tecnologia. A gente, dentro ali da lógica do Porto Maravilha, que é um projeto que une também a parte de educação, o Rio de Janeiro não tinha um hub. O Rio de Janeiro não tinha um hub de startup, como tem em São Paulo lá o Cubo, tem o Nova Bra, tem alguns nascendo, como tem a CAT lá no Sul também, que é uma coisa mais do privado que se reuniu, e o Porto Digital no Recife, que era uma ideia de distrito, de local. A gente juntou tudo isso. A gente quis ter um hub, quer ter e montou um hub, conceitualizamos esse hub, unindo o melhor da educação com o INPA, que é um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é a referência global, vencedor da medalha Fields, que é o equivalente ao Nobel da Matemática, que só tinha curso de pós-graduação, escondidinho ali no Jardim Botânico aqui no Rio. A gente pegou, montou essa ideia de ter no mesmo ambiente, no mesmo galpão, um hub, com empresas privadas e startups que se conectem com esses jovens vencedores, medalhistas das Olimpíadas de Matemática que acontecem em todo o Brasil, que ganharam bolsa, 100% de bolsa, para morar e estudar no Porto Maravilha do Rio de Janeiro, 100% de bolsa. Vocês construíram os imóveis? Nós fizemos tudo. Na verdade, construção não. A prefeitura comprou parte dos imóveis que estão... Agora a gente tem vários residenciais sendo construídos na região do Porto. A região central ali. Você tem o centro da cidade, você tem do lado do Porto. O Porto já tinha sofrido uma intervenção urbanística gigante. O prefeito demoliu a perimetral, revitalizou todo aquele bairro. Mas, nesse ato de governos que a gente sofreu, ficou tipo festa sem convidados. E para ter convidado de novo, a gente retomou essa agenda toda regulatória, de trazer investimento, de mostrar ali como opção. E o privado acreditou. E que bom, porque deu super certo. Eles estão construindo agora, se não me engano, pelo menos 7 novos residenciais. São quase 27 mil novas pessoas que estão indo morar no centro. No centro não, na região do Porto, no centro também. Depois eu falo um pouquinho do Reviver Centro também. É que é muita coisa, cara, que a gente foi fazendo e foi se juntando. E essa galera que passa a morar lá, e parte desses apartamentos a gente comprou como prefeitura para esses 400 alunos que vão estudar, que já os 100 primeiros já estão lá, para estudar no Empatec, que é uma faculdade focada em matemática da tecnologia. É para ser o nosso centro de ensino, nosso MIT brasileiro, formação em matemática da tecnologia, com 4 ênfases: ciência de dados, ciência da programação, física e matemática. De novo, 100% bolsa, inclusive a moradia. A galera vem do Brasil inteiro, não importa a classe social, para focar nisso e ser as melhores cabeças do Brasil para a transformação desse conhecimento em negócios, em startups, em parceria com o setor privado, nesse hub que ancorou agora esse desenvolvimento do Porto Maravilha e que também está dando um novo clima para essa região que passa a receber esses residenciais. Então, o ISS Tech, a gente baixou o imposto para que esse distrito do Porto Maravilha, as empresas de tecnologia que se mudem para lá, que escolham aquele local como sede, paguem menos impostos, paguem só 2% de ISS. E o ISS neutro, da questão verde, foi essa outra oportunidade que a gente viu do Rio estar na vanguarda do mercado de crédito de carbono e da economia verde. De novo, a lógica aqui é ter o mercado financeiro, mas também ter o mercado financeiro com os ativos verdes, olhando para o Rio de Janeiro como seu epicentro. Então a gente baixou imposto para auditor, para certificadora, para plataformas digitais relacionadas a esse mercado de crédito de carbono. Inclusive a maior delas do mercado voluntário, enquanto o Brasil ainda não tem o mercado regulado, veio para o Rio, a Air Carbon Exchange, recebeu um aporte da B3, né, da Bolsa de Valores de São Paulo, que agora tem essa plataforma como o seu ambiente de ativos verdes, em razão também de a gente ter baixado esses impostos, e criamos um cashback para incentivar que as empresas comprem crédito de carbono nesse mercado voluntário, que é uma forma de financiar as atividades limpas e que estão diminuindo emissões na cidade do Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro te dá um cashback, abate do teu ISS lá, se for uma empresa hoje
que busque essa compensação. Isso é um modelo inovador, nenhuma cidade ainda fez, e é a forma que a gente teve de conseguir financiar na cidade, incentivar que esse dinheiro vá para essas atividades limpas na cidade. A primeira rodada foi um sucesso, apesar de a gente ter separado 60 milhões para isso, a gente teve empresas agora na ordem de 20 milhões de reais, que é um dinheiro que vai para uma atividade limpa a partir desses editais que a gente tem feito. Perfeito, incrível. Você citou a questão da educação dentro do Porto Maravilha, e vocês têm outros, e aí vindo para o pilar da educação, vocês têm alguns projetos de capacitação de base, né? Um deles é o Programadores Carioca. Queria que você falasse qual que é a importância da literacia digital, de trazer esses conceitos de uma forma democrática para que no futuro isso impacte na criação de novos negócios ou na preparação de mão de obra especializadas para que consiga atender as demandas de atrações que são feitas para a cidade. Então, além do Empatec, a gente começou a fazer parcerias com as universidades que já tinham também na cidade, como a UFRJ, através da COP, a UERJ, a PUC do Rio, a FGV, trazendo esse ecossistema do ensino superior para focar mais nesse tipo de mão de obra, nesse tipo de ensino, voltado para novas tecnologias e inovação, também parte olhando para o setor de energia, que é fundamental para a cidade. E no campo aqui do ensino público, a Secretaria de Educação, do secretário Renan Ferreirinha, desenvolveu os JETs, que são os ginásios experimentais tecnológicos. A rede pública de ensino do ensino fundamental do Rio de Janeiro é a maior do Brasil. São mais de 1.500 escolas da rede pública. E nós queremos implementar em todas elas, já estão implementadas em 200, esses ginásios experimentais, em que o ensino STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, já existe desde um primeiro contato no ensino fundamental, para que essa garotada que vem do ensino fundamental da cidade do Rio já tenha essa trajetória, já tenha essa base para levar para frente para o futuro. Tem as naves do conhecimento, que é uma forma de democratização desse acesso à tecnologia. São 18 naves do conhecimento na cidade do Rio, que estão em comunidades também, em favelas e regiões mais pobres da cidade, para que as pessoas tenham acesso ao digital, que elas possam ter essa compreensão com vários cursos mais básicos, desde drone, você saber mexer num drone, a saber mexer num programa de computador, num audiovisual, poder ter um acesso a um computador. Isso está já incorporado há muito tempo na cidade, foi ampliado agora nessa gestão do prefeito. E o Programadores Cariocas, que nós desenvolvemos para ser um nível acima, um ensino técnico, voltado para a galera jovem que mora na cidade do Rio de Janeiro, que é formada no ensino médio da cidade, né, que aí o ensino médio não é da prefeitura, mas é do governo do estado, porém formado e que vive na cidade, em que a gente deu um voucher, pagou, para que eles pudessem ter uma formação no privado, em programação. Uma informação boa, sólida. E já tem resultados desse? Super, a gente formou 750 recentemente e, cara, em 6 meses as pessoas já estão mudando de vida. Tem histórias de uma manicure, por exemplo, que usou o auxílio que a gente deu, que a prefeitura deu. A gente deu auxílio de R$500 e deu o computador. A pessoa poderia ficar com o computador se ela se formasse, completasse o curso ao final, e pagamos a conta para elas com um privado, com algumas instituições privadas que participaram de edital de concorrência, pudessem ter essa formação. E foi fundamental esse dinheiro para que eles pudessem completar o curso. Então você tem a história, por exemplo, dessa manicure que usou R$500 para que a filha pudesse ir para uma creche, ela pudesse frequentar então as aulas do Programadores Cariocas. Hoje ela já está contratada por uma multinacional, ganhando muito mais do que ela ganhava antes, só por conta do ensino de programação. A gente tem várias histórias similares a essa. Pelo menos 60% aí dos alunos já saíram com oportunidade, empregados e, de certa maneira, mudando o seu patamar de renda, que obviamente é uma oportunidade para essas pessoas. Então foi um programa também inovador, também reconhecido pela OCDE como um desses programas estruturantes, que se juntam a essas outras ações educacionais que a gente tem feito de articulação e na própria prefeitura, para que a gente tenha essa formação voltada para isso e esses jovens possam ficar aqui e encontrar esse ambiente para empreender ou para encontrar um bom mercado de trabalho aqui no Rio e no Brasil. E esses casos reais também inspiram os colegas, né? Porque às vezes no início gera uma desconfiança, eu não vou fazer, isso não faz sentido. Quando você tem os cases práticos, né, a pessoa gerando a transformação da vida dela, das famílias, eu acho que vai criando um ambiente também favorável para que motive as outras pessoas a entrarem nesse sistema. Exatamente. Chicão, vamos para o terceiro pilar, que é a atração de eventos, né, realização de grandes eventos. Nós estamos agora na Semana do Rio Innovation Week, um evento fantástico, incrível, lotado dentro do espaço, a cidade toda. Vocês contextualizaram a cidade nas ruas. Então, mesmo o morador
ele consegue entrar um pouco dentro desse ambiente e quem está dentro do evento também consegue sentir essa conexão, essa questão da inovação. Queria que você falasse o que representam esses grandes eventos para a cidade, para o projeto que vocês estão desenvolvendo. Voltar aqui no início da minha fala, o Rio fez uma Olimpíada. Então o Rio tem toda a estrutura necessária para entregar a logística, os locais, a segurança, o deslocamento, a inteligência para os grandes eventos. Então o Rio já tem esse talento montado, já tem essa infraestrutura montada. Mas, volto a dizer, vivemos um hiato durante um certo período de tempo aqui na cidade e também no governo do estado, que acabou afastando esses eventos, que esses eventos sempre querem consumir Brasil e América Latina. E a porta de entrada do Brasil sempre foi o Rio. O Rio é muito conhecido no mundo inteiro, às vezes até mais do que o próprio Brasil. As pessoas ouviram Rio de Janeiro, caramba, Rio é Brasil, o Brasil é Rio. Então, duas coisas que a gente precisava fazer. Primeiro, lembrar as pessoas que a gente tinha isso, buscar proativamente esses grandes eventos também, que dentro dessa estruturação, se você não tem os eventos vindo, você não tem essa densidade de relacionamento, o evento ele é uma porta de entrada para o investidor, para o empreendedor, seja para fazer negócio, seja para ver a cidade acontecendo, desmistificar algumas coisas sobre a cidade, como, por exemplo, segurança pública. O Rio tem desafios sociais imensos em segurança pública, mas não é só o Rio. O Brasil tem desafios imensos. É importante reforçar isso. Não é, e como as pessoas falam... Por melhor que esteja, existem outros desafios que precisam ser enfrentados. Que nós vamos vencer com inovação, que nós vamos vencer com investimento, que a gente vai vencer com outras coisas. Porém, ficou a pecha de que o Rio seria o pior lugar do Brasil. E é mentira. Os dados mostram isso. Aliás, o ranking de capitais das mais perigosas do Brasil, o Rio não está entre as 5 mais perigosas do Brasil, o Rio não está entre as 10 mais perigosas do Brasil, o Rio está em 20º colocado, de 27 capitais. Então o Rio de Janeiro está longe de ser, entre as capitais somente, a pior cidade do Brasil em termos de segurança pública. A revista Economist, em 2021, no seu Intelligence Unit, lá na sua publicação de dados, colocou o Rio, em termos de personal security, ou seja, segurança pessoal, muito melhor que diversas cidades, inclusive melhor que São Paulo e diversas cidades da América Latina que as pessoas costumam achar que são mais tranquilas. Então, os dados mostram isso. Temos desafios sociais? Sim. Segurança pública? Vários. Mas isso é uma questão nacional, muitas vezes da América Latina, e o Rio não está nem perto do seu pior. Primeira coisa é lembrar as pessoas disso. Que muita gente falou, mas se eu for ao Rio, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Como se ela fosse pisar aqui e necessariamente fosse ter uma experiência pior do que em outros lugares. Isso não é verdade. Então essa venda, essa lembrança dessa narrativa de quebrar esse tipo de coisa foi importante a gente fazer isso muito proativamente. E aí quando os primeiros eventos começaram a vir, o Web Summit, os maiores eventos de tecnologia do mundo, escolheu o Rio de Janeiro para ser a sua sede na América Latina, os fundos soberanos, árabes, americanos, ou outros começaram a entender que a porta de entrada da América Latina podia ser o Rio de Janeiro, né? congressos técnicos. O Rio, em 2021, aliás, em 2022, o Rio foi a cidade mais escolhida para congressos técnicos da América Latina. A gente voltou a ter os eventos de negócios corporativos. E aí quando a pessoa chega aqui e entende que ela, além de poder fazer negócio, pode vir para a praia, pode ter uma experiência incrível, pode ter uma qualidade de vida diferenciada, muitas vezes trazendo a sua empresa, a sua sede, ou comprando um imóvel aqui, ou tendo uma filial do seu investimento do exterior para cá. E, claro, com esse clima de projetos novos, que possibilitam esse ambiente de inovação, que a pessoa passa a sentir que tem projeto, tem visão, as pessoas tomam essa decisão. Tem que fazer parte de um projeto sistêmico. Né? O projeto tem que ser sempre sistêmico. Se você não tiver os pilares, que a pessoa enxergue o projeto, é meio que um funil de venda aqui. O evento é uma possibilidade do cara vir. A pessoa estando aqui, ela tem que ver que tem projeto. Mas os projetos estão aonde? Naquilo que ela precisa, formação de mão de obra, educação, mas também no espaço físico, que possa agregar e formar um ecossistema que ela se sinta parte de um todo, que ela não precise ficar catando, que ela possa ter um ponto de contato rápido, em que ela entenda que as pessoas que estão ali estão fazendo negócio, estão buscando as coisas que estão acontecendo, e que ela chegue lá e já faça parte de um grupo. Isso tem que ser fácil, isso tem que ser rápido. E toda essa estruturação que a gente fez foi para que isso pudesse acontecer. E aí os eventos naturalmente vão encontrando a sua casa na cidade, vão entendendo o que fazendo aqui. E aí a prefeitura, claro, o prefeito Eduardo Paes entende a importância dos impactos econômicos desses eventos, de trazer esses eventos para cá. Isso foi muito bom, porque alguns outros lugares do Brasil ficam, nós não vamos gastar dinheiro com isso, a gente não quer patrocinar. Mas, gente, isso aí é uma conversão na veia. É trazer a pessoa para cá, o tomador de decisão para cá. A gente quer isso aqui. Isso é uma publicidade boa, é a pessoa experimentar a cidade, estar aqui, ver o Rio, viver isso aqui e aí sim, conhecendo os projetos e as experiências, tomar esse tipo de decisão. É isso que a gente quer. Então tem que ter o projeto, porque senão isso é vazio. O evento sem projeto é vazio.
Mas o projeto precisa dos eventos também para que a gente tenha essa chamariz, essa vitrine, para que as pessoas acabem vindo para cá. O próprio exemplo do Web Summit também, como que transformou a questão do posicionamento de Portugal, de Lisboa, dentro de um projeto integrado. E o Web Summit Rio, às vezes eu vi alguns questionamentos, mas poxa, bacana o evento, mas ter um evento onde a língua principal é o inglês, dentro do Brasil. E aí eu coloquei, né, eu sempre coloco a minha posição de que assim, eu acho que a gente tem que começar a trazer essa cultura de atração das melhores mentes. Vou fazer um comentário nessa sua frase, porque ela demonstra o pensamento equivocado do Brasil sobre ter abertura para investimentos estrangeiros e pessoas do mundo inteiro. Quantas pessoas falam inglês no Brasil? Queremos ser um país turístico, queremos ser um país receptivo, mas a pessoa chega aqui e não consegue nem se comunicar. Quando a pessoa vem de fora, pessoal, ela precisa ter autonomia também, ela precisa entender que ela consegue pegar um metrô, que ela consegue ir para uma praia, que ela consegue consumir num restaurante. Como é que a gente quer receber mais turistas? Aliás, o número do Brasil em turistas estrangeiros é mínimo, é ridículo. É de 6,5 milhões de turistas por ano, isso é nada. A roda gigante de Londres tem 10 vezes mais pessoas visitando do que isso. É inacreditável. A gente tem uma potência na mão. Sim. Que a gente fica com essa coisa de não, aqui é português, a gente se basta, o Brasil é Brasil. Aí a gente fica encarando esses momentos de, mas cadê o dinheiro? Cadê a oportunidade das pessoas enriquecerem? Da pessoa poder empreender, de ter renda, de ter comida na mesa. O governo não é capaz de entregar comida na mesa para todo mundo. O governo tem que complementar um buraco, principalmente para os mais pobres. A gente é a favor disso. Tem uma camada aqui que precisa desse suporte, que precisa dessa chance de conseguir subir na vida, de conseguir ter um bom trabalho, de conseguir financiar a sua família, de ter autonomia. Só que para ela ter essa chance, pessoal, precisa ter outras coisas. Precisa ter o grande investidor, precisa ter a grande empresa, precisa ter as pessoas trazendo dinheiro para cá, precisa ter essa oportunidade para a pessoa conseguir, pelas próprias pernas, ter uma chance de escalar. Mas para isso a gente precisa ser global, sim. A gente precisa aprender outras línguas, sim. A gente precisa trazer evento que fala inglês, sim. Para o gringo vir aqui, consumir, poder se comunicar com a gente que está aqui. Então tem um Web Summit, que é um evento em inglês, tem o G20. O Brasil foi escolhido agora para receber o G20 e o Rio foi escolhido pelo governo federal para ser a sede do G20, as 20 maiores economias do mundo. Todos os governos, todos os assessores, as pessoas que estão trabalhando, elas vêm para cá. E essas pessoas precisam se comunicar. E essas pessoas majoritariamente falam inglês. Tudo bem se você também falar chinês, tudo bem se também você falar outra língua, ótimo. Só que não vai ser falando português, cara, porque não adianta, você vai desenhar no papel, mas o camarada vai ter que entender o que você está dizendo. Aliás, quantos gestores públicos no Brasil falam inglês ou falam uma outra língua, que conseguem fazer essa conexão e articulação com governos do mundo inteiro? Gente, isso é muito importante. Isso não é só o papel do setor privado, isso é o papel do setor público. Como é que a gente atrai investimentos sem conseguir se comunicar, sem conseguir fazer uma apresentação para um tomador de decisão de um governo ou de um outro lugar, ou de alguém que queira investir na sua cidade, queira investir no seu estado? Isso é absolutamente crucial. A gente tem que sair desse lugar. Isso é uma coisa importante, porque isso é uma questão de mindset e cultura. Perfeito. E eu achei isso uma grande inovação. Porque assim, as capitais, as grandes cidades, os países do mundo inteiro brigam para conseguir trazer as melhores mentes. E quando a gente estrutura um grande evento em inglês no Brasil, a gente dá essa abertura de que assim, olha, temos algo interessante, e aí gera essa conexão de uma forma sistêmica com todo o restante, inclusive de trazer para as startups, para as empresas do Brasil também, essa composição de times diversos, que é o que acontece no mundo inteiro. Então acho que isso é um grande, para mim é um grande avanço para o ecossistema todo. E quando a gente coloca o Brasil dentro do cenário global de inovação, eu acho que isso, no longo prazo, a gente vai ter grandes ganhos e as pessoas, quando chegam aqui, se conectam com as oportunidades que existem. Eu acho que abre também um horizonte e a gente vai colher frutos no longo prazo. E hoje os brasileiros estão todos conectados. Todo mundo tem um aparelho de celular. Isso não era verdade talvez há 10 anos atrás, mas é verdade hoje. Então as pessoas já têm acesso ao mundo inteiro. A pessoa coloca lá no pesquisador, lá no Google da vida, o que ela quer encontrar, e ela pode encontrar tudo. A pessoa entra no Instagram, no Facebook, qualquer rede social, no YouTube, qualquer rede social. Se você domina a língua, uma outra língua, você vai muito mais longe. O conteúdo que você pode consumir é muito maior.
né? Ele é quase infinito, da humanidade inteira praticamente conectada naquilo ali. Então, isso a gente precisa falar muito sobre isso, porque não é sobre, vou aprender uma língua estrangeira, vou importar cultura de outros lugares. Isso é besteira. Isso é uma visão besteira. A pessoa que está falando isso para você é uma pessoa que está te impedindo de ter acesso a conhecimento, a ter acesso a pessoas, a ter acesso ao restante da humanidade que tem muito a compartilhar, a trocar, a ter experiência. Então não acredite nesse tipo de visão. A gente precisa aprender outras línguas sim, e a gente precisa conseguir colocar o Brasil nesse mapa do mundo para que a gente de fato tenha oportunidade aqui, traga as oportunidades para as pessoas que estão aqui sob nossa gestão, mas que também a gente também tem a oportunidade de levar a boa experiência do Brasil para o mundo inteiro, que a gente tem muita coisa boa para mostrar. Chicão, e como é que o Rio está tratando a questão da inteligência artificial agora? Existem projetos, existem iniciativas, existem soluções integradas que começam a utilizar a inteligência artificial? Primeiro a gente está trabalhando a questão do ponto de vista de infraestrutura. A gente está com um projeto de ter distritos de data center. A gente quer receber todo esse dinheiro para construções de data centers de inteligência artificial. É inicial esse projeto aqui agora. A gente entendeu que grande parte do dinheiro do mundo agora vai para ter infraestrutura, porque o mundo não irá entregar inteligência artificial como as pessoas estão sonhando, imaginando, se não tiver data center, ou seja, se não tiver prédios ou estruturas com computadores capazes de armazenar os dados. Porque a pessoa fala nuvem, a pessoa fala, nuvem. A nuvem não existe. Nuvem é um prédio ou uma estrutura com um computador onde ancora, que você está lá recebendo num cabo que vem do meio do oceano, que conecta a gente aos outros países do mundo, que passa pelo mar e que vem para isso. Então a gente precisa ter infraestrutura. E para ter infraestrutura, o Rio de Janeiro quer receber todo esse investimento. Então a gente está movimentando esse setor de data centers, a gente vai querer investir mais nisso, montar esses distritos para receber esse tipo de investimento. E aí tem uma questão aqui que o Brasil tem uma vantagem competitiva colossal. A nossa matriz energética é limpa. Nós não temos o mesmo problema dos americanos, não temos o mesmo problema dos europeus, nem do que os asiáticos. O Brasil tem 80% da sua matriz energética de renováveis. E é uma janela gigantesca de oportunidades. É uma oportunidade incrível. Os gestores públicos brasileiros precisam falar mais isso. Quando a gente for vender Brasil, tem que falar, a matriz energética é limpa. Uma infraestrutura que você construir no Brasil, que você trouxer, não só de data center, mas qualquer outra, você vai poder botar no teu relatório que ela vem de uma matriz energética mais limpa. Esse investimento é o que o investidor do mundo está buscando. E o Rio está se posicionando para receber esse investimento e a gente quer, já fizemos, então mencionei aqui matemática na formação educacional, a gente quer ter as boas cabeças desenvolvendo os softwares, né, quer dizer, os programas relacionados à inteligência artificial, queremos muito isso, ser desenvolvido aqui, a gente tem nas nossas universidades as pessoas, estamos articulando, mas a gente quer o hardware também, a gente quer esse investimento em infraestrutura para que a inteligência artificial possa ficar aqui, possa possibilitar isso, supercomputadores, a gente quer que o hardware esteja aqui. A gente entendeu que tem muito dinheiro no mundo hoje sendo voltado para isso e a gente está construindo aqui esse pano de fundo para receber esse investimento. Perfeito. Pulando um degrau também, eu queria que você falasse um pouco sobre as criptomoedas. Como é que vocês estão trazendo isso para dentro do governo e expandindo isso para a relação com a população? Pra você ter uma ideia, hoje você já pode pagar IPTU em cripto no Rio de Janeiro. A gente fez pela primeira vez no Brasil também uma regulação específica junto com a Secretaria de Fazenda, que as corretoras possam fazer a sua inscrição e receber e fornecer esse serviço aos seus clientes. Por quê? Porque no Rio estão as principais empresas cripto do Brasil. A gente descobriu, aliás, isso em 2021. Quando a gente lançou a ideia da inovação, a gente descobriu que o grande hub de cripto empresas do Brasil, de investidores e empreendedores, está no Rio de Janeiro. Então a gente pegou essa galera e falou, queremos fazer o Cripto Rio, queremos dizer que cripto é incrível que vocês desenvolvam aqui. E é o que a gente quer trazer para cá. A gente não quer que isso vá parar em São Paulo, a gente quer que isso vá parar, a gente quer que essa galera faça negócio a partir do Rio de Janeiro, e é uma galera que tem essa visão de uma cidade um pouco mais acolhedora, o cara fica no seu computador trabalhando. Então a gente quer ser uma cidade que seja esse epicentro do cripto. Já somos, de certa maneira, na América Latina, mas queremos potencializar essa agenda. Por quê? Porque a gente vê no blockchain, principalmente, um elemento que realmente não só transforma governos, eu acho que isso é meio ponto pacífico nos governos do Brasil, que isso é um elemento que pode melhorar, e a gente quer essa galera aqui desenvolvendo blockchain dentro de governos. Mas eu acho poderia melhorar, mas já melhorou muito. Mas todos os fóruns que a gente frequenta, a galera fala muito do blockchain de forma positiva. Não implementaram, assim como nós, ainda da prefeitura, não conseguimos implementar tudo. Acho que quem toma conhecimento acha favorável. Acho que muitos ainda não despertaram o interesse, mas eu acho que isso vem crescendo cada vez mais. A tokenização é a realidade. A gente tem que vencer essa coisa do país cartorário. Vamos falar aqui plano português de verdade.
Tá? Tokenização e blockchain é a solução, claro, para que a gente vença essa coisa dos cartórios que são anacrônicos no Brasil. Inclusive, eu converso muito com a Paty Toscano, que eu acho que tem um trabalho também aqui, faz parte do nosso podcast do Trends News. Né? Os próprios cartórios deveriam evoluir. Os cartórios deveriam querer. Cartórios, vocês deveriam querer estar na frente, na vanguarda disso aí. Vocês deveriam querer se digitalizar. Vocês deveriam querer dar um serviço melhor para o seu usuário a partir do uso dessas tecnologias. Vamos sair daquela história de livrinho. Eu sei que os cartórios são ligados aos tribunais de justiça. Vamos sair dessa história de livrinho. Os tribunais de justiça entraram para o meio digital. Na pandemia, hoje você praticamente só despacha com juiz, desembargador e ministro no online, no Zoom. Já está digital. Vamos empurrar a burocracia dos cartórios para o digital 100%. A pessoa não devia ter que sair de casa para ter um certificado digital, para ter um certificado de um cartório. Isso pode ser resolvido totalmente hoje de casa. É absolutamente possível. Eu fui casar e fiquei com ódio de vocês, sempre, cartórios, porque vocês me fizeram ficar 3 horas sentado num lugar que eu não precisava. Esperar 30 dias para publicação. É surreal. Você fazer uma certificação da sua assinatura hoje é tão fácil. O cara tem que perder produtividade na vida dele, ele sai de onde ele está, ele fica sentadinho, ou ele tem que gastar um dinheiro com despachante desnecessário, para ficar 4 horas, 3 horas numa sala, um negócio que ele poderia fazer no estalar de dedos, porque não é um serviço prestado pela entidade que dá essa certificação. Então, meu apelo, saiam desse lugar, porque tem tanta oportunidade. Os brasileiros vão amar vocês, porque vai dar segurança, vai dar rapidez, vai dar efetividade para aquilo que você precisa entregar, e você vai conseguir faturar em escala muito mais do que você fatura hoje. Então, assim, é um bom negócio, até numa coisa monopolista aqui, que são as certificações que a gente tem. Então, assim, é importante que o Brasil... Queremos aumentar a produtividade, queremos aumentar o PIB, queremos sair desse lugar. Começa por aí. Você está pedindo para o brasileiro ficar 3 horas, 4 horas, ou você está empurrando o brasileiro para a informalidade. Porque quando você nega esse acesso fácil, compreensível e rápido do brasileiro, qualquer camada social, à formalidade, você está empurrando essa pessoa para a informalidade. Você está empurrando essa pessoa para a pobreza. Você está empurrando essa pessoa para operar fora de um sistema que seja fácil de fiscalizar. Então você está prejudicando a segurança pública, você está prejudicando o desenvolvimento econômico e social do país, e você está, através da sua burocracia, sob um manto da segurança, empurrando a grande maioria dos brasileiros para um sistema informal. Nós temos uma economia extremamente informal, enquanto o Brasil discute informalidade. Isso tem tudo a ver com burocracia, gestão, sistemas e regulação. Isso pode ser resolvido amanhã. Só que tem que ter vontade política de resolver. A gente não precisa ficar discutindo o sexo dos anjos 70 vezes para coisas óbvias. Vai lá e implementa a gestão, cara. Vence na regulação. Conversa, você acha que qualquer político no Brasil está doido para entregar um serviço melhor, cara. Um serviço que funcione na ponta ali, que o cidadão vai olhar pro cara e agradecer. Pô, obrigado, você melhorou minha vida. Quem que não quer isso? Todo mundo quer isso. É resultado na ponta, né? Mas precisa ter essa visão, precisa ter essa cultura, precisa entender isso. Então, voltando à questão do cripto aqui, foi muito com base em entender que essas pessoas que desenvolvem essas coisas para o cripto são pessoas que também podem desenvolver esse tipo de solução para governos. Mas não precisa ser só elas. Mas a gente precisa mudar esse ambiente cultural. O próprio Banco Central, quando fez o Pix, todo mundo hoje usa Pix. Até o cara que pede dinheiro na rua, literalmente, o mendigo, fala, eu tenho Pix. Quando a gente vai para fora, a gente percebe como isso gera um impacto gigantesco. Você fala, pô, não tem um Pix aqui? Isso foi um sandbox feito pelo Banco Central do Brasil, que dentro da sua burocracia entendeu que poderia ajudar o brasileiro a se formalizar, a entrar no sistema bancário, e criou um sistema que deu acesso a milhões de brasileiros que antes não faziam parte disso. O camarada fica no sinal jogando bolinha e te dá o Pix. Isso é revolucionário. Sim. Isso é uma atitude de uma gestão em que você mexe um pouco na regulação e implementa um sistema. Olha que interessante. Né? Não precisa, às vezes, de tantas coisas assim, só que é saber o que se quer. Agora você precisa saber executar. Chicão Bulhões, secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico da cidade do Rio de Janeiro, muitíssimo obrigado. Acho que foi muito inspirador. Tenho certeza que o pessoal já está anotando algumas inspirações para colocar em prática em outros municípios, estado, na federação. Acho que a gente precisa muito disso. É a troca, pegar casos reais. E, pessoal, e não é tudo fácil, né? Tudo que dá certo são lutas, são testes, são articulações que são importantes, mas que a gente precisa dar os próximos passos para que a gente consiga gerar as transformações na ponta, na vida do cidadão, independente da classe social, independente do local onde mora, para que a gente consiga trazer mais qualidade de vida, trazer mais dignidade
para a nossa população e para que o sistema como um todo aconteça, integrando o público, integrando o privado, integrando a academia, integrando todos os agentes do nosso ecossistema. Então, Chicão, muito obrigado. Gostaria que você trouxesse as últimas considerações para a nossa audiência também. Primeiro dizer que foi um prazer. Acho que essa missão aqui de levar e ampliar essa troca entre gestores é fundamental. Então, parabéns a vocês aí pela iniciativa. Acho que quanto mais a gente puder aprender com outros é fantástico, e a gente puder compartilhar também é sempre um prazer. E aqui a gente vai estar sempre à disposição no Rio de Janeiro para fazer essa troca com todos no Brasil inteiro, porque no fundo, ninguém é uma ilha, ninguém está isolado só na sua realidade, estamos todos conectados e o que a gente quer mesmo é poder levar desenvolvimento, levar resultado para as pessoas, que no final é o nosso trabalho. Obrigado. E se você ainda não curtiu, curta, comente, compartilhe também para outras pessoas, para quem possa fazer sentido esse conteúdo, e nos vemos no próximo episódio.